Fala galera do Nuvens de Valores, sábado 20 de março de 2023, vídeo de fechamento semanal de Magazine Luiza e Via. Resolvi trazer as duas ações juntas, mais uma vez aqui para vocês, porque tivemos forte movimentação na Magazine Luiza, uma queda de 15,55%, enquanto isso, Via alta de 7,01%. Foi semana de resultados da Magazine Luiza. Fiz um vídeo especial com alguns números da ação, para quem ainda não assistiu, acho interessante assistir o vídeo, vou deixar depois na descrição e nos comentários, um vídeo que eu trouxe alguns números do resultado, trouxe preços-alvo e também opinião de analistas profissionais do mercado. Vamos começar aqui com o Magazine Luiza, gráfico semanal, sempre trazendo aqui o conteúdo educacional, lembrando que não é recomendação de compra ou recomendação de venda, são apenas estudos gráficos para vocês. Trazendo aqui o gráfico desde 2017 e 2018, percebam que a gente teve forte movimentação aqui no semanal, gráfico semanal aqui de Magazine Luiza. A partir do momento que a gente começa a fechar, principalmente abaixo das nuvens de Shimoku, é um momento aqui que a gente tem que ficar atento no vídeo, podendo também deixar nosso stop na nossa média vinho, que é a média lenta aqui do Shimoku. Lembrando que aqui no nosso canal a gente gosta de estudar os ativos com as nuvens de Shimoku. Sem mais delongas, trazendo aqui para o momento atual de Magazine Luiza, o que tivemos essa semana? Uma queda bem acentuada, assim como eu já mencionei 15,55%, fechamos nos R$ 3,64. Primeira coisa que a gente vai ver aqui no gráfico, a gente continua fechamento dentro ou abaixo das nuvens. Por que dentro ou abaixo? Semana passada a gente até fechou dentro das nuvens aqui, recuperando, quem sabe, um viés mais neutro, segundo as nuvens de Shimoku no gráfico semanal. Mas perceba, assim como a gente fez esse mesmo movimento aqui em janeiro de 23, fechamento dentro das nuvens, o ativo não consegue continuar seu movimento, quem sabe, de recuperação e volta a fechar abaixo das nuvens, exatamente o que fez aqui em final de janeiro, ele fez novamente aqui agora em maio. O que temos? A gente fechou novamente abaixo das nuvens, não foi um fechamento interessante, claro, uma queda de 15,55% nunca é interessante, mas realmente a gente voltou a fechar abaixo das nuvens, o que não é legal aqui no nosso Shimoku. No entanto, pelo menos a gente não perdeu a nossa média vinho. O que seria a nossa média vinho? Para quem está chegando aqui no canal, agradeço sempre que deixa o like, sempre acompanhe as nossas análises para vocês começarem a entender o nosso modelo. Eu também fiz um vídeo ontem com vários fechamentos de várias ações que já estão mais no movimento altista ou que estão iniciando ou já iniciaram. É interessante vocês assistirem outro vídeo também para vocês começarem a entender melhor o nosso modelo aqui do nosso canal. A gente continua aqui no Magazine Luiza com cruzamento de compra fraca. O que é um cruzamento de compra fraca? É a média rápida do Shimoku, cruzou acima da média vinho, que é a nossa média lenta de 26 períodos, a média mais importante aqui do nosso canal. O ideal é sempre, no mínimo, a gente trabalhar acima dessa média vinho. Então, se tem uma boa notícia, pelo menos para a Magazine Luiza, é que essa média vinho estaria aqui na região dos R$ 3,51 e pelo menos fechamos nos R$ 3,64. Deixamos um pavio também na nossa média lenta aqui do Shimoku, na média mais longa aqui de 26, quem sabe, né, a gente pode continuar trabalhando com uma hipótese aqui de um suporte nessa média vinho. A gente também tem aqui a nossa preta pontilhada, que é a nossa média aritmética de 50, estaria aqui na região dos R$ 3,55. Semana que vem eu vou trazer novamente o gráfico da Magazine Luiza e trago atualizado esses pontos, mas por enquanto vamos trabalhar com essa hipótese de uma região de suporte entre a média de Shimoku lenta 3,51 e a média aqui aritmética de 50, 3,55. Então semana que vem o ideal é no mínimo a gente continuar fechando acima dessas duas médias. Temos aqui a nossa média verde-limão, que é a média mais rápida do nosso canal, dos R$ 3,75. Quem sabe semana que vem eu trago o ponto atualizado, mas vamos por enquanto trabalhar com essa hipótese, pelo menos fechar a semana que vem novamente acima dessa média verde-limão, para quem sabe a gente ensaiar novamente uma recuperação aí do ativo. A gente vai trabalhar então com essa hipótese aqui também da exponencial de 50 a ser uma região de resistência nos R$ 3 aqui, desculpa, nos R$ 4,42. A gente alertou esse ponto aqui gráfico porque a semana passada fechamos nos R$ 4,31 e tinha exponencial que a gente não ganhou. Então a gente alertou. Para quem já é nosso inscrito, agradeço sempre quem deixa o like, mas a gente comentou, no diário a gente já tinha ganhado as duas médias de 200. No entanto, no semanal ainda faltava a exponencial de 50 e que poderia ser uma região de resistência, e foi exatamente o que aconteceu. Não é, aqui a gente não tenta adivinhar o futuro, a gente só traça possibilidades para trazer para vocês. Vamos trazer os nossos demais indicadores. A gente permanece com o DMI
positivo até, interessante, a gente não perdeu aqui, não fez o cruzamento da direção de movimento mais, um viés mais baixista no nosso DMI, pelo menos a gente mantém aqui o DMI positivo, mas olha só, o nosso EDX está aqui no nível muito baixo, longe aqui do nível de 20, olha só, trabalhando abaixo do nível de 20 no semanal, desde aqui de 9 de janeiro, indicando o quê? Uma possibilidade de um movimento mais lateral, porque a gente não tem uma tendência ganhando força, apenas uma troca de polaridade entre os DMIs, e a gente vê aqui realmente um movimento lateral aqui do preço. Por mais que foi um fechamento bem ruim, no caso uma queda de 15%, a gente ainda tem um suporte numa aritmética de 50, numa média aqui lenta do Ichimoku, e temos também um ADX aqui sem força na tendência e ainda um DMI positivo. Então, por mais que não foi um movimento interessante, foi bem frustrante, uma semana de resultados, mas ainda não é um viés assim extremamente catastrófico ou semanal por esses indicadores, tá? E aqui trazendo para vocês o que a gente chamou muito a atenção a semana passada, que a gente teve um cruzamento de compra aqui pelo Ichimoku e também a gente veio fechar novamente aqui dentro das nuvens, mas a gente chamou a atenção o quê? Aqui o nosso Money Flow Index, ele estava aqui, ó, essa linha verde é o nosso Money Flow Index abaixo do nível de 50. Interessante quando ele rompe pelo menos algum topo, ou então trabalha acima do nível de 50. E a gente chamou a atenção que aqui nos dizendo o quê? Que o fluxo de dinheiro, por mais que estava renovando um topo aqui, tá? Fazendo uma região, quem sabe, de topo. No preço, a gente não via a mesma coisa no nosso indicador. Para quem assistiu, o vídeo está aí no nosso canal, é só ver a análise que a gente fez, que a gente trabalhou com a hipótese, quem sabe, de uma semana altista, e ele começar a recuperar aqui um viés mais de compra, e principalmente cruzando o nível de 50, e a gente chamou a atenção que por mais que o movimento foi bom da semana passada, existia algum tipo de cautela, tá? Ou então a gente vai trabalhar então região aqui retomando R$ 3,51, R$ 3,55 para a semana que vem por enquanto, mas durante a semana eu trago uma atualização da Magazine Luiza para a gente já ter os pontos da semana que vem. Trazendo rapidamente o gráfico diário para o vídeo não ficar muito longo, oriento para quem gostar do nosso canal, deixe o like, acompanhe as nossas análises para vocês começarem a entender aqui o nosso modelo e assistam o vídeo que eu fiz ontem também, que acho que são 9 ou 10 ações que já estão no movimento mais de compra ou que estão iniciando ou já iniciaram o movimento. Não é recomendação, mas é para vocês entenderem o que é quando dá uma entrada ou quando dá um sinal gráfico no nosso Ichimoku. Aqui no gráfico diário, a gente permanece, deixa eu trazer as linhas para a gente permanece aqui, voltou a fechar abaixo da exponencial de 200, percebam aqui, esse candle de 16 de maio, aqui foi o candle pós-resultados da Magazine Luiza, a gente chegou a trabalhar acima de todas as médias aqui do nosso canal, e aqui na terça-feira, primeiro dia após resultados, já perdemos a exponencial de 200, na verdade perdemos até todas as nossas médias, tá? O interessante aqui no gráfico diário, a gente tem, quem sabe, uma região de suporte que a gente vem trabalhando a hipótese entre mais ou menos aqui R$ 2,94 e R$ 3,04, interessante não perder essa região aqui, porque a gente ainda trabalha com uma hipótese que o movimento estava lateral, tentou fazer um rompimento dessa lateralidade e voltou a trabalhar aqui dentro aqui desse movimento lateral desde final de março, fez um fundo aqui em R$ 2,94, depois fez aqui um topo nos R$ 3,99 e eu percebo o zigue-zague aqui, por enquanto a gente voltou a trabalhar dentro dessa região lateral, sem grandes novidades aqui no gráfico diário, mas a gente está mais interessado por hora o que? Quem sabe numa retomada, no mínimo, aqui acima das nuvens de Ichimoku, seria um fechamento aí na segunda, terça, quarta-feira, quem sabe acima dos R$ 3,80, mas assim como tem sido uma saga aqui no nosso canal. O ativo demorou tanto para trabalhar acima da nossa exponencial de 200, o ideal mesmo é o ativo voltar a trabalhar acima dessa exponencial de 200, gráfico diário estaria nos R$ 4,08, deixa eu atualizar aqui nosso gráfico, aqui que é uma média que a gente sempre atualiza aqui no nosso gráfico. E o ideal é o ativo para quem pensa mais no longo prazo, as médias dos 200 são bem bacanas para a gente sempre estar a favor delas, né? Perdeu aqui a média exponencial de 200, a gente vai acompanhar aqui no gráfico diário, sempre atento, quem sabe retomar esses R$ 4,08 para a gente começar a acreditar de uma forma mais convincente que Magazine Luiza pode ensaiar a sua recuperação aí no gráfico diário, semanal e deixando sempre a alegria aí para os acionistas, quem sabe, né?
Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscreva no nosso canal, não deixem de assistir mais análises do nosso canal, que a ideia é passar um caráter educacional, não é fazer recomendação de compra ou recomendação de venda. Vamos continuar agora com Via. Começar com Via no gráfico semanal, assim como eu fiz com o Magazine Luiza. A Via, ao contrário da Magazine Luiza, teve uma alta expressiva, o ativo, pode ser em virtude até por razão dos resultados da Magazine Luiza. Para quem ainda não assistiu o vídeo de resultados da Via, eu fiz um vídeo especial com alguns números da empresa, vou deixar também na descrição e nos comentários do vídeo, alguns números com preço-alvo e comentários sobre as métricas que foram divulgadas pela companhia. Começando aqui por Via, eu fiz um vídeo na quinta-feira, alertei semanal que poderia ter um fechamento interessante. Percebam, a gente teve um fechamento realmente acima da nossa média vinho aqui do Ichimoku. É o primeiro ponto gráfico que a gente gosta de ver no semanal, quando o ativo está em franca queda. Por quê? É a nossa média lenta de 26 períodos. Aqui a gente tem como coração do modelo com as nuvens de Ichimoku a nuvem. A gente permanece o fechamento abaixo das nuvens de Ichimoku, é verdade. A direção de preço ainda, uma probabilidade ainda de um viés mais baixista, mas o primeiro ponto que a gente começa a ficar atento no ativo é quando a gente ganha essa média vinho. Semana passada a gente fechou aqui, estamos nos R$ 2,14, a gente alertou que fez uma máxima em R$ 2,20, exatamente na média vinho. Há muita atenção no caso se perdesse a mínima dessa semana, porque muitas vezes o ativo vem trabalhar perto da média vinho, aqui tenta fechar acima, perde a mínima e ele continua seu movimento predominante. Mas fizemos um fechamento interessante acima da média vinho. A média vinho estava nos R$ 2,20 e fechamos nos R$ 2,29. É o melhor fechamento semanal da Via, olha só, desde a semana aqui de 31 de outubro de 22, quando ela estava ainda nos R$ 3,18. Na semana seguinte a gente já fechou abaixo da média vinho e foi um fechamento aqui nos R$ 2,44. Qual que é o ideal agora para a Via? A gente vai trazer atualização gráfica durante a semana, mas o ideal é manter fechamento acima da média vinho. Então, a semana que vem, por enquanto, o ponto gráfico é R$ 2,20. É manter aqui acima dos R$ 2,20 para quem sabe o ativo começar a ensaiar sua recuperação. A gente no semanal vamos trabalhar também como ponto de resistência para a semana que vem, os R$ 2,47 por enquanto, que é aqui a aritmética de 50, para quem sabe o ativo aqui, o ideal é quando o ativo chega próximo dessa média, fechamento acima, tá? Porque senão começa às vezes a formar uma região de resistência, tá? Muita atenção aí, pode ser o início de uma retomada, pode, mas realmente pode ser que a semana que vem já feche abaixo, renova a mínima e continua aqui o seu movimento baixista. A gente chamou atenção a semana passada, para quem acompanha nosso canal, foi um cruzamento de DMI também. A gente tem um cruzamento de DMI positivo acima do negativo. E olha só por quanto tempo o DMI negativo ficou acima do positivo aqui no semanal da Via, desde 7 de novembro. Então a gente estava desde 7 de novembro o DMI positivo, negativo acima do positivo, e aqui o nosso DMI a semana passada já chamou atenção para quem buscou uma operação a favor aqui desse cruzamento que não conseguia há tanto tempo, foi muito feliz, mas realmente é o tipo de trade que ainda não é a favor da tendência. Por quê? Para começar, aqui no Ichimoku, a gente continua com fechamento abaixo das nuvens, a gente não teve um cruzamento de média verde-limão com média vinho, então ainda não tivemos um cruzamento de compra fraca do Ichimoku. A gente também ainda não tem um ADX acima do nível de 20, por exemplo, o ADX nosso aqui no nível de 14, ou seja, ainda não indica que já existe uma tendência aqui no gráfico do semanal da Via, então realmente era um tipo de entrada de mais risco, já que a gente não tinha todas as condições favoráveis, mas fazia algum sentido aqui uma tomada de posição. O nosso Money Flow Index aqui, a nossa linha verde também já está acima do nível de 50 aqui, o FR também acima do nível de 50. Vamos ver a semana que vem. O ideal é a gente não fechar abaixo dos R$ 2,20 e também não é legal renovar a mínima aqui dos R$ 2,03, já que a gente pode encarar como muitos traders de Ichimoku esperam o cruzamento da média rápida com a média lenta para tomar posição. Outros traders de Ichimoku, simplesmente um fechamento acima da média vinho, pode comprar numa superação de máxima ou na abertura da semana seguinte. Não é recomendação, não falo se for recomendação de compra ou venda, apenas trazendo o modelo para vocês, que foi um fechamento interessante aqui da Via, não tem como a gente falar que não foi. Mas percebam, muitas vezes, o que acontece, trazendo o caráter educacional aqui, olha só, a última vez que fez um fechamento acima da média vinho, 8 de agosto de 2022, percebo que na semana seguinte o ativo até, olha só, sobe que é uma beleza, mas devolve aqui
devolve bastante no caso, né? Percebam, vai deixando uma região de resistência. Por várias semanas ele vem trabalhando aqui de lado, busca a aritmética de 50 e faz uma região aqui de topo. Então, as médias de 50 são obrigatórias no gráfico. Eu sei que alguns traders, alguns analistas gostam só da aritmética ou da exponencial. É aqui no nosso canal a gente gosta de trazer as duas, porque muitas vezes a gente vê uma região de resistência ou suporte na aritmética, ou de 50, outra hora pode ser na região da exponencial, por isso que a gente gosta de trabalhar com os dois pontos gráficos. Então, retomando aqui a aritmética de 50, a gente estaria essa semana na região dos R$ 2,47. É um ponto aí gráfico para a gente trabalhar pelo menos para o começo da semana. Aí na segunda, na terça ou na quarta-feira eu devo trazer uma atualização gráfica aí do semanal da Via para trazer os pontos para vocês. Trazendo rapidamente o gráfico diário para o vídeo não ficar muito longo. Olha só, caráter educacional também, as duas médias de 200, percebam, olha só. Uma aqui, a aritmética está na região dos R$ 2,51 e a exponencial na região dos R$ 2,58. São outros pontos aqui interessantes para a gente ficar atento como possíveis regiões de resistência. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal, assista o nosso vídeo que eu fiz, um vídeo que eu fiz ontem com fechamento de várias ações, tem Bradesco, MRV, a Semin, outras ações que já iniciaram o movimento altista, ou que estão iniciando o seu movimento altista, para vocês começarem a compreender a nossa linguagem aqui, o nosso modelo que a gente estuda no nosso canal. Agradeço sempre por quem deixa o like e acompanha as nossas análises. Forte abraço, operem sempre com responsabilidade na bolsa, não tem dinheiro fácil, é muito estudo, disciplina e principalmente gerenciamento de risco. Forte abraço, bons investimentos.